Hum. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí a essa sequência de aulas EAD de vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cardiopatias congênitas. Lá na nossa plataforma, eu coloquei um material de apoio que vocês vão poder ler, e também tem um exercício para facilitar a fixação dos conteúdos que a gente vai abordar aqui. Como esse módulo de cardiopatias é um pouquinho extenso, eu dividi essa aula em 3 blocos mais curtos, tá certo? Para não ficar cansativo e para vocês poderem acompanhar melhor, ficar mais didático. A gente vai começar agora o módulo 1. Quando a gente fala em cardiopatia congênita, a gente tem primeiro que entender o que é. Então, o que é que eu considero uma cardiopatia congênita? Vamos lá para o conceito, que é esse aqui. Então, a cardiopatia congênita, ela é uma alteração estrutural do coração ou dos grandes vasos da base. Aqui uma primeira observação, que as alterações dos vasos da base, quem são os vasos da base? A aorta e a artéria pulmonar. Então, a alteração de aorta e de artéria pulmonar também são consideradas cardiopatias congênitas, tá? Então, alteração estrutural do coração ou dos grandes vasos da base, que apresenta significância funcional real ou apenas potencial. Então, nem sempre a cardiopatia congênita vai gerar alterações funcionais importantes. Ela pode estar presente, mas o organismo se adaptar, de forma que, embora ela tenha o potencial de causar sintomas, isso não acontece. Quanto aos dados gerais, a gente tem que a incidência das cardiopatias congênitas é de cerca de 8 a 10 em cada 1.000 nascidos vivos, não é uma incidência tão baixa. Os sintomas, os sintomas, eles variam absurdamente, porque a gente pode ter crianças assintomáticas ou crianças com sintomas graves que vão necessitar de UTI ou de procedimento cirúrgico de urgência nos primeiros dias de vida. Quanto ao diagnóstico, a gente vai ter uma variedade muito grande também, porque eu posso ter desde o diagnóstico intraútero, no eco fetal ou na ultrassom morfológica, ou até mesmo um diagnóstico na vida adulta, de um paciente que passou a vida inteira assintomático. E aí, dentre os principais sinais e sintomas que estão presentes nas crianças com cardiopatia congênita e que são o principal motivo de suspeita, que vai nos levar a encaminhar essa criança para o especialista ou a pedir exame complementar, a gente encontra isso aqui, ó: sopro, cianose, insuficiência cardíaca e arritmia. São sinais clínicos que vocês já conhecem muito bem, então a gente vai deixar para abordá-los quando a gente for falar de cada doença. Combinado? E a gente também tem que lembrar que as manifestações das cardiopatias congênitas, elas podem ser precoces, ou seja, desde as primeiras horas de vida, ou tardias, tá certo? Vamos lá. Aqui, a gente tem um coração normal, que vocês também conhecem, para a gente fazer uma breve revisão da anatomia. Então, nesse coração, o que é que a gente vê? As veias cava, cava superior, cava inferior, chegando aqui no átrio direito. A gente vê as veias pulmonares, essas aqui, ó, vermelhinhas, chegando no átrio esquerdo. Então, a gente vê que a drenagem sistêmica, e pulmonar, ela é normal. A gente não tem aqui drenagens anômalas, certo? Nós vemos que as conexões átrio-ventriculares são concordantes. Por que eu estou falando concordantes? Porque está tudo ok. Então, o AD, o átrio direito, se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo. Isso é o que a gente chama de conexão átrio-ventricular concordante. Da mesma forma, a gente tem uma conexão ventrículo-arterial, conexões, ventrículo-arteriais concordantes. Ou seja, do VD emerge a artéria pulmonar e do VE emerge a aorta. Aqui a gente também vê os septos interventricular, o septo interatrial íntegros. Nós vemos as válvulas mitral, a válvula tricúspide, também aparentemente normais. Nós vemos os vasos da base, aqui a artéria pulmonar e a aorta sem alterações. Então, a gente tem um coração aqui estruturalmente, anatomicamente normal. Eu estou falando, gente, de estrutura, tá? Eu não estou falando de função. Porque eu posso até ter um coração estruturalmente normal, mas que não funciona direito. Concordam? E aí, antes de a gente falar especificamente nas doenças, eu queria ver com vocês duas classificações. Então, a gente pode classificar essas cardiopatias quanto à presença ou ausência de cianose e quanto ao fluxo pulmonar, tá?
Quanto à presença ou ausência de cianose, elas vão ser classificadas, né, em acianóticas ou cianose. E aí eu queria lembrar para vocês o que é cianose. Né? A cianose ela é a manifestação clínica da falta de oxigênio nos tecidos. Seja porque o sangue que foi oxigenado direitinho não consegue chegar nos tecidos, quando a gente tem uma perfusão tecidual ruim, por exemplo, ou porque não está chegando, ou porque a hemoglobina que está chegando nesse tecido ela não está oxigenada. Né? Então, eu posso ter duas situações. Ou o meu coração não está conseguindo jogar o sangue para o pulmão para ser oxigenado, ou ele não está conseguindo pegar esse sangue oxigenado e jogar para o resto do corpo, tá certo? Só que aí a gente também tem que lembrar, né, que nem toda cianose ela vai ser de origem cardíaca. Eu posso ter, por exemplo, vamos dizer, um paciente com uma baita pneumonia, né, que não está conseguindo fazer a troca gasosa de forma eficiente, e aí isso pode gerar cianose, né, mesmo com o coração estruturalmente e funcionalmente normal. Então a gente tem que lembrar, cianose pode ser cardíaco? Pode, mas nem sempre vai ser de origem cardíaca. Né? E aí a gente vai ter que ser direcionado pela anamnese, pelo exame físico, para decidir se vamos incluir ou não uma cardiopatia congênita dentre as hipóteses diagnósticas daquela criança, daquele paciente que está apresentando cianose. Ok? Quando eu falo de cianose de origem cardíaca, eu posso ter basicamente isso aqui. Ou uma lesão obstrutiva direita, ou uma conexão ventrículo-arterial discordante, ou uma presença de mistura comum. Né, Nicole? Não entendi nada. Então, para simplificar, das duas, uma. Ou o sangue não consegue chegar ao pulmão para ser oxigenado, ou o sangue chega no pulmão, é oxigenado, mas o coração não consegue distribuir esse sangue oxigenado para o resto do corpo, tá? Então, geralmente, as cianoses de causa cardíaca, as cardiopatias cianogênicas, elas acontecem, né, na maioria das vezes, não sempre, por uma dessas alterações. Então, para a gente ilustrar aqui, aqui está a primeira possibilidade, uma lesão obstrutiva à direita. Lembra que as câmaras direitas, né, elas contêm geralmente sangue não oxigenado. Então, se eu tenho uma obstrução à direita, como aqui, ó, uma válvula tricúspide, vamos dizer, atrésica, né, que não deixou esse ventrículo direito se desenvolver. E aí, se eu tenho um ventrículo direito hipoplásico, uma válvula tricúspide atrésica, eu não vou conseguir jogar sangue aqui para o pulmão. Concordam? Ou, eu até tenho um VD bonitinho, mas a minha artéria pulmonar ela é estenosada, ela é fininha. Eu também não vou conseguir jogar sangue para o pulmão. Então, eu tenho uma lesão obstrutiva à direita, eu tenho uma lesão que impede a passagem do sangue do meu coração direito para o pulmão para ser oxigenado. Aqui, uma segunda causa, né, de cianose, quando eu tenho conexão ventrículo-arterial, né, discordante. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que a drenagem pulmonar, a drenagem sistêmica está normal, a gente vê as cavas chegando aqui no átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, e do ventrículo direito elas voltam para a aorta, porque eu tenho uma comunicação ventrículo-arterial discordante, né? Então, discordante. Então, eu não tenho uma conexão dos meus ventrículos com os vasos da base organizados de forma correta. Então, aqui eu tenho que o sangue vem do corpo, passa para o átrio direito, ventrículo direito, volta para o corpo pela aorta, né? Retorna pelas cavas, átrio direito, ventrículo direito, volta para o corpo pela aorta. Então, eu tenho uma circulação aqui fechada. Da mesma forma, eu tenho outra circulação fechada no meu coração esquerdo, porque o sangue faz, né? Pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, volta para o pulmão pela artéria pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e assim vai. Então, eu acabo tendo duas circulações em paralelo, porque eu tenho conexões ventrículo-arteriais discordantes. Isso aqui é o que a gente chama de transposição das grandes artérias. A gente vai ver mais especificamente daqui a pouco, tá? E é uma outra causa de cianose, quando a gente fala de cardiopatia congênita, é a presença de mistura comum. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um ventrículo único que vai receber sangue, né, da drenagem sistêmica, pelo átrio direito, mas também vai receber sangue, ó, né, oxigenado que vem do pulmão. Então, essa mistura de sangue oxigenado com sangue
não oxigenado vai ser jogado, né, na aorta, e aí, como esse sangue não tem uma concentração de hemoglobina suficiente, pode gerar cianose, tá certo? Então, a gente já viu as causas, as principais causas, alterações estruturais que podem levar uma cardiopatia a apresentar cianose, certo? E a outra classificação que a gente faz é quanto ao fluxo pulmonar. Então, quanto ao fluxo pulmonar, a gente pode ter cardiopatias com hipofluxo, né, nas quais o sangue tem dificuldade de chegar ao pulmão e que pode se manifestar por cianose, né? Pode, nem sempre vão, mas pode se manifestar por cianose, já que o sangue tem dificuldade de chegar no pulmão. A gente pode ter cardiopatias com fluxo pulmonar normal, né? Ou eu posso ter cardiopatias com hiperfluxo, um fluxo pulmonar aumentado, gerando manifestações pulmonares, certo? Então, nesse módulo de cardiologia, de cardiopatias congênitas, a gente vai abordar basicamente essas 5 doenças. Essas 3 primeiras, que são as cardiopatias acianóticas mais frequentes, persistência do canal arterial, comunicação interventricular e comunicação interatrial, e 2 das cardiopatias cianóticas, também mais frequentes, a transposição de grandes artérias e a tetralogia de Fallot, ok? Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro módulo, temos mais 2 para dar seguimento, combinado? Tchau, tchau!